Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre uma composição, pessoal, relacionada às pirâmides ecológicas. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre relações ecológicas, um pouquinho sobre ecologia básica. Agora vamos falar das pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, pessoal, são representações gráficas, né, da estrutura alimentar, né, do ecossistema. Como que esse ecossistema ele se interage entre si? E para isso, nós trabalhamos essas pirâmides ecológicas para fazer uma representação e ficar mais visual, mas ficar mais visível a nossa composição. Então, com isso, a gente trabalha o quê? Nós trabalhamos a base dessa pirâmide, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os produtores, que são organismos que conseguem fazer a transformação energética, pessoal. Nem somente, o pessoal, eu falei um pouco muito da fotossíntese, mas também tem a quimiossíntese. Temos bactérias que conseguem, né, cianobactérias bactérias extremófilas que conseguem fazer a transformação química. Então elas são autótrofas, produzem seu próprio alimento através do processo da quimiossíntese. Na fotossíntese nós temos a foto, na quimio nós temos química, ou seja, ela consegue pegar o metano e transformar, por exemplo, em glicose, tá bom? Então, ou seja, nem sempre existe somente a fotossíntese. As metanogênicas, bactérias metanogênicas aí conseguem transformar isso daí. Ácido sulfúrico também consegue transformar isso aí. E tem lá em Chernobyl, na Ucrânia, uns que comem energia nuclear. Nossa, loucura, né, pessoal? Eu queria ver uma dessa, bem de longe. Então nós temos o quê? Seguida por consumidores primários, né, que vão se alimentar, consumidores terciários e depois, né, consumidores terciários aqui e por último, depois, não na pirâmide aqui, mas na teia alimentar, os decompositores. Beleza, pessoal? Aí nós vamos pensar no outro processo. Nós temos diversas pirâmides, que é a pirâmide de número, por exemplo, que eu vou o quê? Representar uma quantidade em cada nível. Então, em cada nível eu tenho uma representação de números. Então, a gente observa aqui, por exemplo, eu tenho 1000 graminhas que eu vou alimentar 200 lagartas que vão comer essas graminhas, que vão engordar e vão alimentar 20 pássaros. Observa que os números estão representando os indivíduos, porque a cada nível trófico aqui, pessoal, eu tenho uma transfusão aqui de energia. Ou seja, nesse caso aqui também, eu posso fazer essa pirâmide invertida. Por quê? Em vez dela comer 1000 gramíneas, eu posso ter duas árvores que vai alimentar 200 lagartas. Uma árvore é bem maior que alimenta uma grande quantidade de lagartas. Que nessa árvore eu vou ter 20 pássaros comendo essa lagarta. Então observa que aqui essa pirâmide ela é invertida. Beleza? Conseguiu compreender esse processo aí? Na pirâmide de biomassa, biomassa, uma massa biológica, eu vou ter o que? A representação, pessoal, da massa desse cada organismo. Então, ou seja, ela vai estar presente em cada nível trófico, né? Cada nível dela. Por exemplo, aqui, eu tenho 8 toneladas de alfafa, que vai alimentar 1 tonelada de boi, que vai alimentar 70 homens. Ou seja, olha que a massa está sendo transferida aqui de nível trófico. Então, eu preciso representar. Ah, mas eu também posso fazer ela invertida? Pode, pessoal. Nessa massa aqui, eu tenho 4 gramas por metro quadrado aqui de fitoplâncton. Tá? O fitoplâncton ele é um principal produtor, ou seja, ele consegue fazer a fotossíntese e produzir ali, né, uma massa, como se fosse uma massa vegetal dentro da água. Então aquilo ali, pessoal, só que ela tem um ciclo de vida curto, ela nasce rapidinho, se reproduz e morre. Ou seja, uma pequena quantidade de fitoplânctons, né, porque ele se reproduz muito rápido, eu vou alimentar os zooplânctons, zoo de zoológico, de animal, que são os plânctons biológicos, são animais, né? Por exemplo, ali o pequenos camarão, o crio que vai alimentar as baleias, então essa massa de fitoplâncton, beleza? Então, pessoal, nós temos também a pirâmide de energia. O que é a pirâmide de energia? Ela vai indicar aí, pessoal, a característica energética, né? Ou seja, a parte energética, quanto de energia está aí fluindo. Então, nesse ponto aqui, o fluxo de energia, eu vou falar o quê? Que através da cadeia alimentar, ele diminui em direção a outro nível trófico. Ou seja, 40 mil quilocalorias em metro quadrado, né, por ano de produtores de capim. Eu vou alimentar
né? Eu vou transferir aqui 600 quilocalorias por metro quadrado para o consumidor primário, que o sapo vai comer 40 quilocalorias por metro quadrado para o consumidor secundário. Ou seja, está vendo que ela vai aí diminuindo através aí do nível trófico? Porque eu estou passando essa energia. Esse organismo aqui, ó, essa energia ela vai ser incorporada pelo grilo aqui, que vai usar ela para o seu desenvolvimento, produção de calor, produção, né, sua respiração celular, vai passar o resto aqui para o sapo, porque quando o sapo come ele, essas calorias passam para o sapo. Então o sapo também vai usar para o seu desenvolvimento, coração, cérebro, pulmão, produção de ATP, tudinho, e também vai fazer o processo de transferência dessas calorias. Belezinha, pessoal? Conseguiu entender isso aí? É bacaninha, né, pessoal? O ciclo energético, que é essa transformação energética, onde plantas captam essa energia do sol, que transmitem para os consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, e tudo isso, pessoal, essa energia que foi absorvida, agora ela não serve mais, ela vai voltar para a decomposição, que as plantas vão utilizar, ela puxa água, sais minerais, cálcio, fósforo, todo tipo de nitrogênio para poder desenvolver, isso produzindo o que? Um ciclo energético. Um exemplo muito importante que a gente pode falar aqui, pessoal, é das bactérias desnitrificantes, né? As nitrossomonas, as nitrobacters, que são aqui participam aí do ciclo do nitrogênio, né? As plantas, algumas leguminosas, elas precisam, pessoal, de nitrogênio para seu desenvolvimento. Então, o ciclo de nitrogênio, ele envolve alguns organismos, por exemplo, as bactérias fixadoras de nitrogênio, as nitrossomonas e as nitrobacters, né? Aí elas vão transformar os decompositores também, que vão decompor as plantas, e esse nitrogênio ele vai se transformar em amônia, e aí de amônia ele vai passar para nitrito, nitrato, e depois ele vai ser assimilado por essas plantas. Ou seja, tá vendo que ele sai aqui de um organismo, ao decompor ele entra no ciclo do nitrogênio e vai transformar esse nitrogênio aí absorvível por esse organismo, que vai morrer e vai formar aquele ciclo de novo. Então observa esse parâmetro desse ciclo aí do nitrogênio. Belezinha? Compreendeu isso aí, pessoal? Então, pessoal, seguindo aí o mesmo sentido, nós vamos falar um pouquinho também de algumas outras partes, por exemplo, o ciclo da água. O ciclo da água, ela vai compor aí, né, algumas informações básicas que vão dar sustentabilidade aí para outros organismos, por exemplo, para a fotossíntese, para os produtores que vão alimentar os consumidores, e também os consumidores primários, secundários, terciários, decompositores, todos também vão necessitar aí desse processo. Então, o ciclo da água também compreende também um processo ecológico. Então, a gente vê aqui, inicialmente, a precipitação, onde a água vai condensar ali pequenas gotículas que vai formar gotas maiores, que vai cair em forma de chuva ou em forma de neve, tá? Ali no caso, nas geleiras, né? Que depois vão derreter. Essas geleiras derretem, vão para os rios, né? Os rios vão correr diretamente para o mar. Então, quando essa água chega no mar, ela sofre um processo de evaporação. A luz solar bate na superfície aqui do mar, ou da água também, em si, e ela vai virar o quê? Pequenas gotículas d'água. Essas pequenas gotículas d'água vão se concentrar aqui, formando as nuvens, né? Essas camadas de nuvens aqui, pessoal, vão sofrer um efeito direto também do vento, que vão carreá-las novamente para o continente, tá bom? E aqui no continente ela vai precipitar em forma de chuva ou de gelo, né? Ou de neve, granizo, tá bom? Outro processo também importante é a transpiração. A transpiração é o processo pelo qual as plantas, pessoal, também transpiram. Eles calculam que uma árvore na Amazônia pode bombear do solo para a atmosfera até 500 litros de água. Disponibilidade de água nós temos na Amazônia, mas só que nós observamos também essa condição básica aí. Então, ou seja, a floresta amazônica ela consegue criar sozinha uma massa de ar, né? Inclusive eles chamam essa massa de ar aqui de rios voadores. Ou seja, a floresta amazônica ela cria uma massa de ar tão densa, pessoal, que ela percorre toda essa região do globo. Ou seja, ela deságua aqui no Tocantins, deságua aqui em Goiás, um pouquinho de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, ou seja, essa massa de ar, por quê?
Nessa região aqui, eu tenho massa de ar atlântica, então aqui eu tenho a Serra do Mar. A Serra do Mar, ela impede que essa chuva atravesse aqui essa região. Consecutivamente, aqui essa região aqui do Nordeste não recebe chuva. Agora, essa região do Brasil, você pode ver que ela é bem mais verdinha. Por quê? Em função dessa grande quantidade de chuva produzida pela Amazônia. Então, a gente percebe esse fator. Belezinha, pessoal? Compreendendo isso daí? Bacana também. Nós temos também, por exemplo, o ciclo do carbono. O que a gente pode falar do ciclo do carbono? Deixa eu pegar meu lápis aqui. O ciclo do carbono, pessoal, ele vai compreender todo um sistema em que eu vou estar direcionando todo o carbono. O CO2 é utilizado aonde, pessoal? Ele é utilizado juntamente com a luz solar, CO2 no processo de fotossíntese, mas o organismo morto ele vai liberar CO2 na atmosfera, a fotossíntese já vai consumir, a respiração eu libero CO2, né? Quando eu inspiro o ar, jogo o ar para fora, eu estou jogando CO2, só que em quantidades bem ínfimas em relação, por exemplo, à emissão de gás carbônico de uma torre aqui, de uma usina, de alguma coisa que sofre a queima, né? Combustíveis fósseis, na queima do combustível fóssil lá, pelo meu carrinho também, né? Isso aqui é um carro, tá? Aqui é um tratorzinho aqui. Finge que é um trator. Ou seja, tudo isso vai liberar o CO2. A fotossíntese vai consumir esse CO2 no processo de transformação. Bacaninha entender esse processo aí, pessoal? Então tá bom, valeu e até mais.